Olá, camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e hoje nós vamos debater os ciclos longos do capital, tá? A gente vai aprender a ver o capitalismo em longa duração, em muito tempo, em tempo que supera uma vida comum, tá? Então, os grandes ciclos, macro ciclos do capital. Isso está no capítulo 3 do meu livro, A Crise Sistêmica, 3 não, 4 do meu livro, A Crise Sistêmica, que está disponível gratuitamente na descrição, tá? Agora é o seguinte, é um livro que procura unificar o marxismo a partir de respostas práticas sobre o mundo. Então, eu não tento unificar o marxismo de forma abstrata, mas a partir dos problemas da nossa época, que é a crise sistêmica, né? O principal problema de interpretar o que é o mundo hoje. E a gente vai entender uma parte dessa crise sistêmica por um dos ângulos, né? Você tem um ângulo da arte, um ângulo da produção e um ângulo para ver essa totalidade, que é a crise sistêmica, dos macrociclos do capital, das ondas longas do capital, tá? Se sabe, assim, é muito comum na economia marxista em outras vertentes, como a schumpeteriana, que nós vamos tratar aqui, que o capitalismo tem ciclos de mais ou menos 10 anos. Não são ciclos exatos de 10 anos, mas são mais ou menos de 10 anos. A cada 10 anos, nós temos uma crise cíclica, ou seja, a economia está normal, um nível comum, a economia aquece, aí tem uma superprodução de capital e de mercadorias, não só de mercadorias, mas também de capital, de muita máquina, muito capital financeiro, muito empréstimo, muito comércio concorrendo. Então você tem uma superprodução de capital e de mercadorias, e aí vem uma crise, tá? Um processo de falências, e que aí vem outro ciclo de crescimento, auge, estagnação, crise. E esses ciclos duram cada 10 anos. Isso é assim, o ABC que é importante a gente aprender, tá? Que o capitalismo tem crises inevitáveis a cada 10 anos. O motivo eu tratei em outros vídeos aqui no canal, é só dar uma procurada. Mas, principalmente um vídeo sobre o MMT, que é uma moderna teoria monetária, que eu explico que a crise no capitalismo é inevitável, ela acontece. O Estado pode agir durante a crise, mas ele não pode evitar a crise, tá? Ele pode até adiar a crise, mas não pode evitar a crise. Então, a cada 10 anos, mais ou menos, uma crise econômica, tá? Existe um ciclo também que eu descobri um pouco por acaso, que é o ciclo de 100 anos, tá? Existe um ciclo de 100 anos e cada revolução industrial dura mais ou menos 100 anos do seu início ao seu auge, que passa para a próxima revolução industrial. Veja só, a primeira revolução industrial surgiu na década de 70 do século XVIII e ele foi até a década de 70 do século XIX. Ou seja, nós tivemos 100 anos de desenvolvimento da primeira revolução industrial. Na década de 70 surge a segunda revolução industrial, a eletricidade, novos tipos de energia, novos tipos de maquinário. Então, assim, na década de 70 do século XIX, em 1970 e alguma coisa, surge a segunda revolução industrial. Então surge um outro ciclo de 100 anos. Esse segundo ciclo vai da década de 70 do século XIX à década de 70 do século XX. Então nós temos 100 anos de segunda revolução industrial se desenvolvendo no mundo. A partir da década de 70 nós temos o fim desse ciclo e o início de outro, que é a terceira revolução industrial, a automação, a robótica, a informática, tá? Então nós começamos, a partir da década de 70, a chamada terceira revolução industrial, que também tende, e nós demonstramos no vídeo anterior sobre a queda da taxa de lucro, que também tende a durar 100 anos, ou seja, ele vai ter seu auge na década de 70 deste século, se a gente não for para a extinção, né? Se a civilização vencer, tá? Isso tem consequências socialistas que nós vamos debater, tá bom? Ou seja, generalizar a terceira revolução industrial é generalizar o socialismo, vai exigir uma sociedade socialista.
porque senão vai ter desemprego crônico e grande produção robótica. A conta não fecha. A robótica produz muito e os trabalhadores estão desempregados. A solução é o socialismo. Então, esse último ciclo também tende a durar 100 anos, vai até a década de 2070, mas nessa década de 2070 o nosso destino já está resolvido. Se vai ser extinção, se vai ser nossa decadência ou se vai ser uma sociedade socialista, tá? Então, já é um passo à frente saber que cada revolução industrial tem um ciclo de 100 anos. Já é um passo à frente, tá? Eles tendem ao ciclo de 100 anos. Por que eles tendem a esse ciclo é que é a questão, tá bom? Então, a gente vai debater o porquê o avião está passando. Como sempre, eu moro perto do aeroporto da cidade. Então, vamos lá. Por que o ciclo dura 100 anos? O resultado é mais ou menos o mesmo dos ciclos de 10 anos, tá? É mais ou menos o mesmo princípio, mas nós vamos ter que ir por partes. Trotsky, ele deu uma palestra, uma fala dele na Terceira Internacional, assim que a Terceira Internacional foi fundada, que é o Partido Mundial da Revolução, criado por Lenin e por Trotsky e pelos bolcheviques, para dar suporte à Revolução Russa e para espalhar a Revolução pela Europa. Ele deu uma palestra dizendo que existia ciclos longos do capital. Foi a primeira vez que isso foi dito da forma como foi dito. Ele diz basicamente o seguinte: existe décadas em que as crises são fracas e o crescimento é potente. Décadas de grande crescimento e crises frágeis. As crises são simples e o crescimento é grande. Depois existe décadas de mais ou menos crises mais duras, mas ainda com algum crescimento. E depois décadas de duras crises com baixo crescimento. Veja que há, de um lado, décadas de muito crescimento e baixa crise e décadas de fraco crescimento e fortes crises. Vamos ver o caso do capitalismo que se aplica essa teoria do Trotsky, do Brasil, capitalismo brasileiro. Nós tivemos da década de 40, ali da década de 30, década de 40, até a década de 80, o Brasil crescia muito. Mas muito, quer dizer muito mesmo, a taxas maiores do que a chinesa. Então nós tivemos tivemos um ano sob a ditadura militar em que a gente cresceu 13,2%, 13,5%, eu não lembro exatamente se depois da vírgula. E nem a estatística é capaz de ser tão exata assim, né? A do PIB não é tão exato. Mas foi mais de 13% de aumento num ano. Isso é incrível. Isso foi essa época que Trotsky chama... o Trotsky trata a chamada curva de desenvolvimento. Para ele acontece como uma curva, tá? Uma onda, vamos dizer assim. Que é essa parte da curva é grande crescimento e fracas crises, que no Brasil foi da década de 40 até a década de 80. Nós tivemos uma época de estagnação, de semi-estagnação ou quase estagnação, que as crises são mais duras, mas ainda há algum crescimento. Isso foi da década de 80 até 2014 no Brasil. E depois nós temos décadas de fortes crises e fracos crescimentos, que é a partir de 2015 no Brasil, e as próximas décadas serão provavelmente assim. Quer dizer que nós não vamos ter um certo crescimento nas próximas décadas? Não, pode ser que tenha, mas é efêmero, tá? Toda lei é tendencial. A tendência é crises cada vez mais duras ou profundas e crescimentos fracos ou curtos. Quando for forte é muito curto. E se existe é fraco também, tá? Então nós entramos num ciclo no Brasil e no mundo a partir de 2008 de fortes crises e baixos crescimentos. Se a gente for olhar para o mundo central, que é Europa, Estados Unidos, Japão e América Latina, é mais ou menos esse ciclo também. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um boom de crescimento, que foi da década de 40, foi de 1945 até 73. Nós tivemos um crescimento enorme mesmo, assim, a vida melhorava, a sensação de que a vida melhorava era muito grande. A partir da década de 70, 71, 73, por ali, começa períodos em que ainda há algum crescimento, mas as crises são mais fortes, e a partir de 2008 surgiu a época das duras crises, tá? Então a gente fez
movimento de onda, tá? Vamos lá. Essa é a curva de desenvolvimento capitalista de Trotsky. Kondratiev, que assistiu à palestra de Trotsky, teve acesso à palestra de Trotsky, essa palestra foi escrita na época, né? Foi reproduzida na época e tudo mais. Kondratiev, inspirando em Trotsky, ele fez uma teoria dos ciclos do capital, que era muito ruim, muito mecanicista, que era basicamente o formato do Trotsky, que a realidade é em forma de onda, tá? O do Kondratiev era um V invertido, um A, assim, sabe? Havia um período de grande crise e um período de depressão. Não havia o período intermediário entre um e o outro que o Trotsky colocava. Não havia o período intermediário. Havia apenas período de grandes crescimentos e um período de grandes crises. Formavam esse cone. E para ele o tempo desse ciclo era de 50 a 60 anos. Era meio fixo, tá? Durava 50 e 60 anos. Para Trotsky não tinha um tempo fixo porque dependia de fatores de guerra, fatores geopolíticos, fatores de luta de classe. Então, para Trotsky não tinha um movimento cíclico. Para Kondratiev, além de não ter o período de transição, com crises mais duras, mas ainda com algum crescimento, para ele tinha 50 anos o ciclo. Tá? Às vezes ele dizia que tinha 50, 60 e tudo mais. Eu aqui discordo de Trotsky, tá? E também discordo com Kondratiev. Os ciclos são de 100 anos, tá? Os ciclos são de 100 anos, mas não é fixo, mas é mais ou menos de 100 anos, tá? Pois bem, exposto essas duas formulações, eu vou apresentar a minha, né? Que é a seguinte: o Trotsky partia de uma posição de equilíbrio. Parece intuitivo. Para ele, o movimento seria de crises baixas para transição e da transição para o declínio. Na minha formulação, a gente começa por transição, declínio, depois ao movimento para cima, né? Então, assim, cada revolução industrial, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, faz uma época de duras crises. Então, à medida que a terceira revolução industrial hoje surge na década de 70, ele vai gerando crises cada vez mais duras. Nós vamos da transição para o declínio a partir de 2008 e depois nós vamos, se o socialismo vir, para a fase de ascensão da terceira revolução industrial. Então, eu discordo do Trotsky, eu sou trotskista, mas eu discordo do Trotsky porque ele começa pela fase de ascensão. Não, quando começa com a Revolução Industrial, começa uma fase de crises cada vez mais duras que vai até o declínio. E depois vem a ascensão. Então, por exemplo, a década de 40 até a década de 70 foi a ascensão da segunda Revolução Industrial. A década de 50 até a década de 70 do século XIX foi a ascensão da primeira Revolução Industrial. Aí quando vem uma nova Revolução Industrial, essa nova Revolução Industrial gera crises. Por exemplo, quando surgiu a primeira Revolução Industrial no final do século XVIII, ali na década de 60, 70 do século XVIII, começou um período de duras crises, até que mais ou menos na década de 20 começou um período de crises duríssimas. Essas crises duríssimas geraram a Revolução de 1848, uma Revolução Europeia, e por fim houve um ascenso, tá? Que foi a década de 50 e a década de 60, que foram de relativa paz na crise, em relação às crises econômicas na Europa. Então, veja, o declínio da curva de desenvolvimento da primeira Revolução Industrial levou às revoluções de 1848, que foram poderosas revoluções de 1848 no século XIX. O declínio da segunda curva, da segunda Revolução Industrial, levou a duas guerras mundiais, sabe? O declínio da curva da Segunda Guerra Mundial foi o seguinte, foi você marca da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o segundo período de declínio da curva de desenvolvimento. Você teve um período de duras crises e baixo crescimento. Isso voltou, tá? Nós estamos mais uma vez
nesses nó históricos que período de duras crises e fracos crescimentos, o que vai gerar tensão, o que vai gerar guerras e conflitos muito duros. E isso pode gerar revoluções, guerras civis, revoluções que podem não ser vitoriosas. Então, no básico, a nossa civilização está em jogo, tá? Se vamos para o socialismo ou não. A nossa época é a época da revolução, tá? Época de duras crises. Aqui cabe fazer o debate todo foi muito abstrato e foi muito exigir um pouco de vocês, porque o assunto é complexo mesmo, mas eu vou fazer ainda mais um esforço, tá? Que é o seguinte, o Schumpeter, ele levou em conta ele não conheceu a posição do Trotsky, de que havia uma curva de desenvolvimento, ou seja, que você tem um crescimento com baixa crise, depois você tem um período transitório em que as crises são mais duras, mas ainda tem algum crescimento, e depois tem a queda que você tem várias crises duras e crescimentos fracos. Schumpeter viu apenas o estilo do Kondratiev, que é período de grandes crescimentos, período de grandes crises, uma forma de ver invertido. Pois bem, Schumpeter diz, a Revolução Industrial gera o momento de grandes crises. Já o Kondratiev diz o contrário, não, a Revolução Industrial, que a mudança tecnológica leva ao período de grande crescimento. E o Schumpeter diz o contrário, que o período de renovação tecnológica leva a período de grandes crises. Como resolver essa oposição? Quem tem razão? A Revolução Industrial leva a período de grandes crescimentos ou uma renovação tecnológica leva a período de duras crises, como diz Schumpeter? Quem tem razão? Kondratiev ou Schumpeter? Nenhum dos dois. E também nem Trotsky, porque Trotsky nem levou isso em conta de forma completa. A tese que eu levanto aqui, que eu quero dividir com vocês, é que o período de uma renovação tecnológica muito forte leva a um período de transição, em que as crises são mais duras, como da década de 70 até 2008, e depois gera um período de crises mais duras, que é a partir de 2008 nós entramos nessa fase. No Brasil, a partir de 2015. Tá? Então, assim, o período de revolução industrial, de renovação tecnológica mais intensa, leva a período de transição. Depois que leva ao período de crise, depois leva a um período de ascensão, em que essas crises são resolvidas e são superadas. Então, o Schumpeter e o Kondratiev estavam ambos errados e ambos certos. Na verdade, é um meio termo entre um e outro. Nem gera uma fase de crescimento, nem gera imediatamente uma fase de crise. Gera uma fase de transição que depois decai e depois sobe. Então nós temos as próximas décadas, as próximas 3, 4 décadas serão períodos, talvez 5 décadas serão períodos de duras crises e fracos crescimentos. Isso tem consequências enormes, inclusive na nossa mentalidade. Filosofias pessimistas vão surgir, a autoajuda vai ganhar uma força grande, nós vamos ter uma intensificação das guerras, talvez uma nova guerra mundial. Então nós passaremos a viver períodos de duras crises. Mas se a gente resolver o problema, ou seja, se a terceira revolução se generalizar, a terceira revolução industrial se generalizar, nós chegaremos a uma liberdade socialista, tá? Eu quero fazer um adendo que isso que chama de quarta revolução industrial, quinta revolução industrial, sexta revolução industrial não são novas revoluções industriais, são a terceira revolução industrial se aprofundando, tá? Tem a mesma natureza qualitativa da terceira revolução industrial, não tem uma nova qualidade, é a mesma qualidade, que é dispensar o trabalho humano, manual. Então, assim, no Brasil, mais ou menos 6% das empresas adotam produção automatizada. Eu vi uma empresa que produz cuscuz, ela fez uma propaganda dizendo que a sua produção de cuscuz, que é um produto nordestino, né, um produto popular, é feita de forma automática. Então, assim, e é só 6% mais ou menos da nossa indústria que adota, ou seja, em países dominantes, a terceira revolução industrial é ainda mais presente, tá? Ou em toda a fábrica, ou na maior parte da fábrica e tudo mais.
Então, o simples fato da Revolução Industrial levar a uma fase de transição, uma fase de duras crises e uma fase de bons crescimentos, é um ciclo de 100 anos. Porque uma fase tem que passar para outra fase, necessariamente, você tem um ciclo de mais ou menos 100 anos de cada Revolução Industrial. Então, do início ao auge de uma Revolução Industrial, que passa para a próxima, o ciclo é de mais ou menos 100 anos. E isso se justifica, porque ele gera um período de mais crises, mas ainda com algum crescimento, um período de muitas crises com baixo crescimento e uma ascensão depois. Isso é uma inversão que eu faço à teoria de Trotsky. Trotsky deu o primeiro passo, com Dastiev fez uma versão mecanicista, mas a gente tem um ciclo de 100 anos, tá? Que é marcada pelas revoluções industriais, que não começa pela ascensão, mas pela transição, tá? Não pela fase de grande... Ou seja, a revolução tecnológica tem um caráter de transição, ele gera um distúrbio social, tá? Ele gera desequilíbrio entre produção e consumo, entre emprego e vagas e tudo mais. Então, entre taxas de lucro e massas de lucro. Então, é possível medir a nossa época, tá? É possível medir cientificamente como na ciência natural, que isso é possível. Isso é uma tese geral, poderia gerar um livro, uma tese de doutorado, poderia, mas é uma tese geral que eu estou dividindo com vocês, que é uma atualização da curva de Trotsky, a curva de desenvolvimento capitalista, né? Trotsky, ele não teve nós tivemos 100 anos depois de Trotsky para poder ver como é a realidade, tá? Você só consegue certas leis do capitalismo, você só consegue descobrir quando o capitalismo já está perto do fim, porque você consegue olhar para o passado e medir, tá? Quais são as tendências. Ele não tinha essa chance, ele não tinha essa oportunidade. Então nós vemos três ondas do capitalismo, e nós estamos na terceira e na última, tá? É demonstrável que é a terceira e a última. Então aperta os cintos e cabeça firme, sem impressionismo, vamos ter a oportunidade nas próximas décadas de mudar o mundo de vez ou perdermos, né? A gente ir para o fim da civilização. Tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima aula e nos vemos.